Elogio aos Quatro Temperamentos, de Ítalo Marcilli. Introdução. No meio do caminho tinha uma pedra. O estudo dos temperamentos aguça o nosso interesse porque não conseguimos ser indiferentes àquilo que é humano. Olhamos para os nossos semelhantes, nossos conhecidos, amigos, filhos, cônjuges, e temos o desejo de saber quem são. Todos desejam encontrar uma resposta melhor às perguntas: quem sou eu? Quem é meu próximo? Em suma, todos queremos nos orientar diante da vida, da comunidade, de Deus. Qual a expectativa de um leitor moderno ao abrir um livro sobre temperamentos? O ritmo intenso da vida urbana, das pressões do trabalho e da velocidade das informações da mídia o deixa atarantado. Anda afoito, preocupado, procurando rapidamente ferramentas para dar diagnósticos, sobretudo, procurando rótulos, displays, imagens, etiquetas. Nós, no mundo moderno, precisamos destes sinais a todo instante, pois afinal somos aqueles que vivem nos séculos 20 e 21. Somos o homem distracted by distraction from distraction, como observa brilhantemente T.S. Eliot. Somos os que buscam incessantemente respostas úteis e rápidas, sem nunca tocar a essência das coisas. Mas a dor sempre volta, e somos assim, distraídos, de distração em distração. Este livro, ao estudar os temperamentos, não pretende meramente resolver problemas de ordem prática, mas talvez fazer surgir no recesso esquecido de sua alma a percepção de uma presença, a uma ordem da natureza. E mais, a natureza é uma linguagem, uma ordem plástica e cheia de significado. Ao estudarmos a ciência dos temperamentos humanos, compreendemos como o homem está inscrito nessa ordem cheia de sentido. Abrimos o horizonte de nossa consciência para mais do que uma instrução prática. Apuramos o nosso olhar para a realidade. Existem diversas metodologias para a compreensão do homem. Algumas levam em consideração 16, 32, 64 temperamentos. Nenhuma dessas abordagens é inválida, mas tratam do problema de um ponto de vista muito diferente do que pretendo adotar. Falarei aqui de uma tipologia com raízes antigas. A investigar o que chamo de ciência dos temperamentos, tão antiga quanto Galeno, o Hipócrates, e, o que muito maravilha, tão antigo quanto a própria existência da natureza, busca uma ciência do autoconhecimento com bases sólidas. Não se trata de autoconhecimento baseado em elementos interiores, fundado em autoanálise ou no inquérito da opinião alheia sobre a nossa personalidade, ou na tentativa de algo como descobrir o propósito da vida. Tudo isso tende a ser muito frustrante sem o recurso de um conhecimento exterior, objetivo e alheio ao nosso desejo, sem uma referência segura e estável. Uma base sólida, eis a primeira grande novidade, uma novidade, por assim dizer, muito antiga, que a ciência dos temperamentos inaugura para nós. Assim como a própria forma do espaço nos fornece a orientação dos 4 pontos cardeais, a base da nossa tipologia nos indica 4 pontos, nossos eixos norte, sul e leste, oeste. Fogo, água, ar e terra, os elementos básicos da natureza, e sua expressão na personalidade humana: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. A partir de 4 pontos seguros, nos orientaremos em suas interseções. Há, porém, um obstáculo para compreendermos a solidez destas balizas. Ao olhar para as coisas, nós já não vemos o mesmo que um homem antigo via.
Nosso olhar está viciado pelo tipo de educação que o Ocidente passou a adotar desde o século XVII. Tendemos a olhar para o mundo com um olhar cientificista. Todos nós, com alguma instrução formal, herdamos uma espécie de olho cínico, um olho que pretende encontrar respostas com base nas relações lógicas de causa e efeito da matéria. Um olho que entrevê estruturas subatômicas, células, bactérias, que exige explicações racionais para todos os fenômenos. Um olho, em suma, que não percebe a natureza como uma ordem, e sim como uma sequência caótica e estanque de fenômenos. A poetisa Adélia Prado tem um verso de grande profundidade. De vez em quando Deus me tira a poesia, olho pedra, vejo pedra mesmo. A ideia contida neste verso é reveladora. Olhar para a pedra e ver apenas uma pedra é uma lesão profunda da alma. É a expressão de um horizonte de consciência amputado. Quem olha para uma pedra e encontra apenas os seus elementos mineralógicos, vê só um agrupamento de átomos. Quem, afinal, olha para uma pedra e vê apenas pedra, vê muito menos do que uma pedra. E isto é assim porque, para além de seu domínio e presença material, a pedra é muito mais. Uma pedra manifesta muitas coisas. Por isso, um poeta pode usá-la para evocar todos os obstáculos da vida ao dizer: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E até o Deus homem pôde manifestar por ela toda a ideia de uma vida reta. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Pedra é símbolo e presença de uma dimensão da natureza, a terra. Pedra é uma presença e tem uma existência significativa que faz analogia com tudo que é terra. Nós somos também presenças e nossa existência também é significativa. Olhar para uma pedra e ver mais do que uma pedra é algo próprio de poetas e de pessoas sãs. Precisamos ter esse mesmo olhar para com as pessoas. Muito do que nos agita e perturba, e que muitas vezes, miseravelmente, nos tira a esperança, não passa de uma consequência de estarmos dentro do verso da Adélia Prado. De vez em quando Deus nos tira a poesia e só vemos uma criança chorando, um marido roncando, uma mulher que se atrasa. De vez em quando Deus nos tira a poesia e onde está o resto? Onde está o olhar esperançoso que lançamos para um filho, com tremor no coração ao nos depararmos com uma vida que depende de nós para desabrochar? O olhar grato que testemunha a dedicação de um marido trabalhador, ou o olhar suave do marido que surpreende uma esposa amável e generosa. Sair do império de uma cosmovisão cientificista, na qual tudo precisa ser mensurado e racionalizado, abrirá os nossos olhos a uma nova perspectiva que, de fato, fala ao coração humano. Há uma poética que tem presença em tudo o que é criado. Uma poética indissociada, inclusive da nossa própria presença no mundo. Se somos presença de algo. Mas do que? A ciência dos temperamentos é uma porta aberta, um ajuste do nosso olhar que nos permite capturar exatamente essa presença da qual temos fugido miseravelmente. Por isso, a ciência dos temperamentos não pode ser um mero questionário que fazemos para obter um rótulo,
como sou sanguíneo, de modo a poder assim justificar nossas falhas. A ciência dos temperamentos é muito mais do que isso. É um caminho para obtermos um olhar simbólico, uma tentativa de ver a realidade de um modo amplo, profundo e multifacetado. À medida que avançamos no estudo dos temperamentos, as coisas apresentam-se com densidade de significado. Apresentam-se como são. Ora, e se considerássemos as coisas como algo mais do que aquele conjunto de átomos, mas também todo o conjunto de possibilidades que encerram? Uma criança que chora é também um adulto possível. Um adolescente educado possível é um homem adulto e maduro possível. Compreender esta virtualidade marca uma virada na percepção humana, com implicações práticas, clínicas e existenciais. Quando nos orientamos no mundo, manipulando as coisas, nos orientamos por sua virtualidade. A virtualidade consiste no que as coisas podem ser, no que podem se transformar, o que podem fazer. É a realidade na qual estamos instalados. Uma pedra não é apenas um objeto, mas a dureza, a estabilidade, a resistência. E o que é resistente e estável nos lembra tanto da ideia de obstáculo, oposição, quanto da de fortaleza e retidão. Todas essas múltiplas características são virtualidades deste ser. Ao lançarmos esse olhar simbólico, percebemos que as coisas não possuem apenas um status material. De algum modo, elas têm uma função, são presença de algo. Essa disposição diante da realidade é capaz de nos dar uma grande paz. Nosso coração se expande e nos momentos de maior tribulação, uma dificuldade financeira, familiar ou amorosa, podemos contemplar o mundo e dizer: as coisas estão assim, mas são mais do que isto. Percebemos que nossa vida acontece num outro lugar, um lugar que não é material. Desde esta perspectiva, temos condições de fazer com toda a gravidade a pergunta: quem eu sou? Respostas escolares não bastarão. Sou um homem, animal racional, etc. Porque quero saber quem eu sou. Os árabes possuem um termo interessante para se referir ao homem: Ismam, que significa aquele que esquece. Há quem tenha definido o homem como animal racional. Boécio definiu o conceito de pessoa como substância individual de natureza racional. Mas a inscrição, aquele que esquece, me parece perfeita. O que é o ser humano? É aquele que esquece. Esquece de tudo? Não, só esquece o que é essencial. Não esquece o compromisso marcado, a hora da novela, o jogo de futebol, mas esquece a todo instante o lugar do seu amor, o destino último da própria vida, a urgência de lidar com o sentido mesmo dessa vida. Este é o hábito e, por assim dizer, o ofício do ser humano: esquecer. O homem precisa de um esforço para se lembrar, e este esforço é um exercício da atenção, do coração, do amor. Precisa de um esforço para se instalar nessa vida mesma e por ela avançar, atento, de modo que esse quem não fuja de seu horizonte de consciência. Só um exercício do olhar pode responder a esse quem eu sou. Mas logo nos distraímos e aquela silhueta fosca nos escapa. O estudo da ciência dos temperamentos nos conduz a uma melhor atenção a essas realidades. Não se trata do conhecimento definitivo, que nos conduzirá ao autoconhecimento pleno ou à apreensão do nosso eixo narrativo. É algo mais elementar. Aliás, o interesse nascente, crescente e expansivo
quanto a esta ciência é a medida de nossa mediocridade. É preciso assumir: somos banais, somos esquecidos, profundamente esquecidos. Se não tivermos a humildade de nos curvarmos diante de uma ciência como esta, ficaremos ainda mais desorientados, porque quando tudo parecer perdido, quando nos encontrarmos diante da tormenta ou envolvidos pela névoa, diante da agitação, da riqueza ou da pobreza, a ciência dos temperamentos servirá para reposicionar o nosso olho e reposicioná-lo para algo que não muda em nossa natureza. Quem nasce fleumático, morre fleumático. É agradável termos consciência daquilo que há de imutável em nós, porque de um ponto fixo manejamos o eixo em torno do qual nossa biografia gira. Assentamos na rocha firme e ganhamos uma segurança. Esta ciência nos faz conhecer o terreno, dá-nos uma pista importante para respondermos à pergunta: quem eu sou? O temperamento não nos define, não dita a nossa história. É aquele ponto de referência para o qual volvemos o olhar sempre que aquela realidade humana do esquecimento se abate sobre nós. Os temperamentos estão inscritos dentro da ciência da simbólica. Esta ciência se propõe a estudar a relação entre os seres. Perder a noção de que as coisas têm uma relação entre si é um dos motivos pelos quais os homens andam tiranizando uns aos outros. Um dos motivos para estarem aflitos, tristes, desorientados, com a sensibilidade à mostra e a todo vapor. Se a dimensão do ser nos escapa, estamos reduzidos à dimensão mais imediata da simples materialidade. Se perdermos a dimensão do ser, retornamos ao hedonismo e ao materialismo. Este é o mesmo esquecimento de que o verso de Adélia Prado nos lembra. Esquecemos que a pedra não é só uma pedra. Apenas o primeiro nível de comunicação da pedra se dá na dimensão material. É a sua primeira frequência ou densidade de comunicação. Para além desta, existe uma outra qualidade de comunicação presente no seu conjunto de possibilidades. Existe ainda um terceiro nível de comunicação da pedra, que se eleva à esfera do ser. Tudo de material que vemos possui ao menos estes 3 níveis de comunicação: ser matéria, ser conjunto de possibilidades, ser verbo, ser algo. O que significa ser fleumático? Significa ter uma presença material, carne, osso, sangue, ter o conjunto exclusivo de possibilidades, ser presença de algo, sua existência material, possui realmente uma correlação simbólica com os elementos materiais fundamentais: ar, fogo, terra e água. O fleumático vive o mesmo verbo da água, o melancólico, o mesmo verbo da terra, o colérico, o mesmo verbo do fogo, o sanguíneo, o mesmo verbo do ar. Os temperamentos são os símbolos que nos fornecem uma orientação quanto ao nosso posicionamento na cadeia do ser. O temperamento não diz respeito à biografia ou à formação da personalidade. Não é bruxaria, não é previsão, tampouco um pretexto com o qual justificar o próprio caráter, indolência ou falsidade. É o ponto de referência para onde podemos olhar, de tempos em tempos, quando estivermos desorientados. É uma depuração do nosso olhar, aquela partezinha do nosso ser a partir da qual podemos começar uma jornada. Se o fim desta jornada é o encontro de um sentido fecundo para a vida ou a desesperança e a miséria, não sabemos. Mas o homem de olhos abertos não pode virar as costas para as realidades fundamentais e orientadoras.